Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Vamos iniciar mais um momento na presença de Deus. Abra seu coração e permita que o Senhor fale com você, trazendo paz, esperança e fé. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos continuar essa corrente de oração, levando a palavra de Deus a mais vidas. E se a sua fé não estiver forte como antes? E se você já não sentir a mesma convicção, a mesma alegria, o mesmo fervor na oração? E se por trás do sorriso que você mostra ao mundo, existir um coração cansado de esperar, uma alma silenciosamente abatida, perguntando em segredo: Deus ainda está comigo? Há momentos na caminhada espiritual em que a fé parece firme como rocha, mas também existem estações em que ela se torna frágil como uma chama exposta ao vento. As circunstâncias pressionam, as respostas não chegam. As promessas parecem distantes. E aquilo que antes era certeza, começa a ser questionado em silêncio. Se hoje você sente que sua fé está fraca, esta mensagem é para você. Antes de qualquer oração, precisamos compreender que a Bíblia não esconde as crises de fé. A palavra de Deus é honesta ao mostrar homens e mulheres que creram profundamente, mas também enfrentaram dúvidas, medos e momentos de abatimento. Voltemos ao tempo em que Jesus caminhava pelas estradas da Galileia. Havia multidões ao redor dele. Milagres aconteciam. Enfermos eram curados. Cegos enxergavam. Pães eram multiplicados. A fama do Mestre se espalhava. Mas ao mesmo tempo, havia oposição crescente. Líderes religiosos questionavam sua autoridade. O ambiente espiritual era intenso, cheio de expectativa e tensão. Entre aqueles que seguiam Jesus estavam os discípulos. Homens comuns, com falhas, limitações e medos. Eles viam o sobrenatural, mas ainda lutavam com incredulidade em certas situações. Em certa ocasião, um pai trouxe seu filho possuído por um espírito que o atormentava desde a infância. O menino sofria convulsões. Era lançado ao chão. Espuma saía de sua boca. A família vivia sob constante angústia. O problema não era apenas físico, era emocional e espiritual. Anos de sofrimento haviam marcado aquela casa. O pai se aproximou dos discípulos, mas eles não conseguiram libertar o menino. A frustração aumentou. A multidão observava. A esperança parecia diminuir. Quando Jesus chegou, o pai falou com honestidade: Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Havia fé ali, mas misturada com dúvida. Havia esperança, mas também cansaço. Jesus respondeu: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E então aquele homem declarou uma das orações mais sinceras das Escrituras: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui está o coração desta mensagem. O problema não era a ausência total de fé. Era uma fé enfraquecida pelo sofrimento prolongado. A solução não veio da perfeição espiritual, mas da sinceridade diante de Cristo. Talvez você esteja exatamente assim. Você ainda crê, você ainda busca, mas dentro de você existe uma batalha entre confiança e desânimo, entre promessa e realidade, entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que seus olhos veem. A fé pode enfraquecer quando a resposta demora. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas os anos passaram. O corpo envelheceu. A lógica dizia que era impossível. Em determinado momento, ele tentou antecipar o cumprimento da promessa com suas próprias estratégias. O problema era a espera prolongada. A solução foi aprender que Deus não se atrasa e não falha. A fé também pode vacilar diante do medo. Pedro caminhou sobre as águas enquanto mantinha os olhos em Jesus. Mas quando percebeu o vento forte, começou a afundar. O problema não era a tempestade, era o desvio do olhar. A solução foi o clamor imediato: Senhor, salva-me. E a mão de Cristo o segurou. Observe que Jesus não deixou Pedro afundar completamente. Ele o sustentou, depois ensinou. A fé fraca não afastou o cuidado do Mestre. Em outra ocasião, após a crucificação, os discípulos estavam trancados, com medo. Eles haviam visto milagres, mas agora enfrentavam o silêncio do sábado, o peso da perda, a incerteza do futuro.
O problema era a aparente derrota. A solução veio na manhã da ressurreição. Cristo apareceu no meio deles e disse: "Paz seja convosco." A fé deles não morreu, mas estava abalada. Jesus não os rejeitou por isso. Ele os restaurou. Talvez sua fé esteja fraca, porque você enfrentou perdas inesperadas. Talvez tenha orado por algo que não aconteceu. Talvez tenha sido ferido por alguém que também dizia crer. Talvez esteja cansado de lutar contra o mesmo problema. O silêncio de Deus pode ser interpretado como ausência, mas muitas vezes é processo. Jó perdeu bens, filhos e saúde. Seus amigos questionaram sua integridade. Ele fez perguntas difíceis a Deus. Em alguns momentos, seu coração estava profundamente abatido. O problema era o sofrimento inexplicável. A solução não veio em forma de explicação detalhada, mas na revelação da grandeza de Deus. Quando Jó contemplou quem o Senhor é, sua perspectiva mudou. Fé não é ausência de perguntas, é decisão de permanecer mesmo sem todas as respostas. Quando a fé está fraca, o inimigo tenta plantar mentiras. Diz que Deus esqueceu você, diz que não vale a pena continuar, diz que suas orações não passam do teto. Mas a palavra afirma que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. A fé cresce quando é alimentada. Romanos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você se expõe às Escrituras, mesmo sem sentir emoção, algo é fortalecido por dentro. Como uma brasa que parece quase apagada, mas ainda guarda calor, a fé pode reacender. O problema é que muitas vezes esperamos sentir para depois buscar. A solução é buscar mesmo quando não sentimos. Davi, em vários salmos, fala com sua própria alma. "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus." Ele não negava sua tristeza, mas também não permitia que ela tivesse a última palavra. Talvez hoje você precise fazer o mesmo. Reconhecer o abatimento, mas declarar esperança. A fé não depende da intensidade da emoção. Depende da fidelidade de Deus. E Ele continua sendo o mesmo. O Deus que abriu o mar. O Deus que sustentou Elias no deserto. O Deus que levantou Lázaro da sepultura. O Deus que enviou seu filho para salvar. Se sua fé está fraca, não se afaste. Aproxime-se, não se esconda. Clame, não finja força, seja sincero. O homem que disse, "Ajuda a minha incredulidade", recebeu o milagre que buscava. Jesus libertou seu filho. A fé pequena, mas honesta, foi suficiente para abrir espaço para o agir de Deus. Hoje, antes de entrarmos em oração, reflita profundamente. O que tem enfraquecido sua fé? É a demora? É a dor? É o medo do futuro? É a culpa do passado? Entregue isso ao Senhor. Não como alguém que exige, mas como alguém que confia. Não como quem tem todas as respostas, mas como quem reconhece sua dependência. Permita que essa verdade desça ao seu coração. Deus não rejeita a fé fraca. Ele fortalece. Ele sustenta. Ele renova. Se esta mensagem falou com você, permaneça conosco. Amanhã continuaremos caminhando pela palavra, alimentando aquilo que o Senhor começou em sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja lutando em silêncio. Inscreva-se para seguir recebendo mensagens que edificam e fortalecem. Agora, acalme sua mente. Respire profundamente. Prepare seu espírito. Daqui a pouco vamos orar. E mesmo que sua fé esteja pequena como um grão de mostarda, saiba que, nas mãos de Deus, ela é suficiente para mover montanhas.